Galera, então, por que eu gravei hoje, pedi essa live para vocês aí em literatura? Vocês estão percebendo aí que eu estou sendo bem bondoso com a questão de material que eu estou colocando, com questão de exercícios durante a semana. Só estou pedindo lá os nossos fichamentos justamente para tentar aliviar a nossa rotina que está bem pesada aí de exercícios que eu sei, que eu acompanho também o Classroom de vocês, beleza? Então, nesse ano, como eu conversei com vocês, o nosso objetivo é as leituras dos vestibulares, né? Do vestibular da UERJ. É usar essa leitura já dentro da nossa aula para a gente ter um trabalho só. A gente estuda para a nossa aula e, consequentemente, a gente estuda também para o vestibular. Tranquilo? Então, hoje, qual é o meu objetivo aqui? É trazer essa prova para vocês, para a gente dar uma olhada. Vou compartilhar minha tela aqui, ó. Compartilhar a tela. Olha aqui. Primeiro, eu quero mostrar para vocês que eu já deixei isso lá no Classroom, tá bom? Aqui, ó, já está o exame de qualificação da UERJ. E essa aqui, o que é o exame de qualificação do UERJ, Gustavo? É a prova que a gente vai fazer, que a maioria vai fazer, ou a prova que a gente está se preparando para fazer, tá bom? Olha aqui. Essa é a carinha da prova. Talvez você nunca tenha visto essa prova. Essa é a carinha dela, olha aí, ó. Ela é visualmente. Ih, deixa eu mostrar para vocês a minha caneca. Olha só a minha foto. Bati no dente. Vê se tá sangrando. Ah, não. Então, olha só. Essa é a primeira prova. Vê? É bonitinha, tá vendo? Coloridinha, tem assim o símbolo da UERJ, o símbolo do bombeiro, porque esse exame de qualificação também serve para admissão de oficiais de bombeiro. Ela é uma prova bonita, tá vendo? Ó, primeiro exame de qualificação. Essa prova foi a prova do ano passado. Tem alguém querendo entrar, Júlia? Deixa eu ver se aqui foi. Bem-vinda, Júlia! Seja bem-vinda. Acho que não tá, não sei. Então, aqui, essa prova foi de 2019, o primeiro exame de qualificação da UERJ, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Primeiro exame de qualificação da UERJ. E foi uma prova que o livro desse primeiro exame, quem lembra? Qual foi o livro? Foi aquele Hora de Alimentar Serpentes, da Marina Colasanti. Ano passado, galera, assim, a turma do ano passado foi uma turma muito privilegiada no Solar. Por quê? Essa turma, a Marina Colasanti foi no Solar, você tem noção? Ela só foi em 2 escolas no Rio de Janeiro. Uma delas foi o nosso querido Solar, meninas de luz. O Solar tem uma moral sinistra. E a Marina Colasanti foi ao Solar conversar com os alunos sobre essa prova. Esse ano eu sei que o ano está bem doido, né? Essa questão toda que está acontecendo não só com a gente, mas com o mundo está prejudicando, né? Eu sei, mas você não pode desanimar, falou? Por isso que a gente está aqui, ó. A gente está quebrando a cabeça, cara, como professor, muito trabalho para fazer, aula no Zoom, ou faz no Meet. Então, assim, muito trabalho que a gente está tendo para você não desanimar. Então, você não pode desanimar agora, tá bom? Então, essa aqui é a prova, o primeiro exame de qualificação da UERJ. Olha só, ela foi aplicada no dia 9 de junho, né? O primeiro exame, mais ou menos, é sempre em junho. E esse exame aqui foi, obviamente, em junho do ano passado, só que o exame de junho desse ano ele já foi adiado, né? Por conta também desse coronavírus aí. A gente tem mais tempo para ler o livro, mais tempo para conversar, mas você não pode desanimar. Beleza? Então aqui tem as instruções bonitinho sobre o cartão resposta, que você tem que pintar a bolinha, igual a gente faz lá no simulado solar, o caderno de questões, informações gerais. Isso tudo você vai poder ler com calma, porque já está disponível para você lá na pasta, no tópico literaturas, no Classroom de vocês. Olha aqui a provinha dela, olha que bonita, o UERJ é sensacional. E aí eu tenho um texto base, tá bom? E a UERJ chama esse... professor, já começou a prova de língua portuguesa? Tem um texto que o aluno já acha que é língua portuguesa, linguagem. Essa primeira parte da UERJ, eles chamam de interdisciplinar, né? Até aqui no gabarito, ó, isso fica claro. A parte, olha aqui, interdisciplinar da prova. Vai da questão 1 à questão 9. A parte de linguagem começa a partir da questão 10. Beleza?
Então, olha aqui. Temos um texto que, obviamente, vai ser exigir da gente interpretação. Então, além dessas questões de linguagem aqui, ó, de 10 a 22, eu tenho algumas questões também de interpretação que a disciplina língua portuguesa, literaturas, todas essas disciplinas de linguagem vão me ajudar. Além também da prova de espanhol ou inglês, que vocês vão escolher. 1, 2, 3, 4, 5, que tem 5 questões. Então, linguagens vai me fortalecer muito nessa prova, beleza? Então, olha aqui. Eu tenho um texto, tá vendo? Um texto bonitinho, ele tá bem formatado, tem essas partes aqui, essas numerações que vão me ajudar na hora da questão, vou explicar para vocês. E aí eu tenho uma questão de quê? Surpresa! Eu tenho um monte de mapa. Eita, caramba! Isso é questão de português, isso é questão de geografia, isso é questão de quê? É uma questão interdisciplinar. Então, você já fica preparado para, na tua prova, ter essa mistura logo no começo. Falou? Não é igual o Enem, não. Tudo bem, linguagem na prova de linguagem é até dividido, né? Na UERJ tem essa mistura. Então, olha aqui, a UERJ sempre é muito polêmica, como os mamilos, né? Mamilos são polêmicos, a UERJ também é polêmica. Então, ela já começa de cara aqui, ó, falando sobre uma questão sobre, ó, de acordo com essa concepção sobre a forma da Terra. Ih, ano passado, ó, essa parada de a Terra é plana, a Terra não sei o quê, a Terra existe. Tem gente que está nessa dúvida. O ser humano existe, o coronavírus existe. Sempre tem gente, né? Então, a primeira questão, bum! A UERJ já vem provando sobre essa questão da Terra plana. Então, você percebe que são questões de uma interdisciplinaridade muito boa, envolvendo questões da atualidade. Então, a gente tem que ficar de olho. Mais um participante aqui, um premiado, Gabriel, outro Gabriel. Deixa eu só admitir ele aqui. A gente tem que ficar ligado no seguinte: questões atuais, elas são cobradas na prova da UERJ. Então, a gente fica ligado aí, ó, em questões políticas, em questões até do coronavírus, dessa questão da saúde, da OMS, fica de olho aí. Mas aqui é a parte interdisciplinar da prova. Ó, eu tenho agora um outro tipo de questão, tá vendo? Os verbos, falando sobre verbo, aí é uma prova já de linguagem, entra a língua portuguesa, falou? Aí ela coloca mais 2 temas, mais 2 textos, perdão, e aí entra também uma outra questão, olha aí, ó. Agora olha a questão 5. Admita que para escovar os dentes seja necessário média de 1 litro de água. Caso a torneira permaneça aberta, é uma questão de matemática, mas sobre esses 2 textos aqui, tá bom? Que fala sobre as questões climáticas. Então, olha como é que a prova de interdisciplinaridade ela é. Ela é misturando realmente todas as disciplinas a respeito de um texto. Então, para esse texto, você precisa da língua portuguesa, obviamente, você precisa de um conhecimento muito bom de interpretação de texto, mas para fazer uma questão de matemática. Falou? Então, você não precisa, não estranhe quando você abrir a prova essa questão misturada logo no início, tá bom? Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando eu voltar, né, quando voltarmos à rotina, eu trago essa prova, a gente pode trabalhar ela com mais afinco, com mais cuidado, tá bom? Mas hoje eu quero, talvez para vocês que seja a primeira vez olhando o vestibular da UERJ, que você tenha noção. E aí coloca, ó, é uma prova de textos e mais textos, então a gente tem que ter paciência. Pensa o seguinte, a prova ela é menor, são 60 questões, né? Deixa eu ver quantas questões são. 60 questões. Então, pensando no Enem e a UERJ é menor. Então, olha só, vale a pena ler cada texto, falou? Principalmente nessa parte que ela envolve todas as matérias. E aí vai estar envolvendo, ó, questões de interpretação. Olha aqui a questão da linha, ó. Eu tenho um texto muito grande, mas o que está me cobrando na questão, eu preciso ler o texto inteiro. A questão me fala qual é a linha. Linha de 7 a 9. Aí esse fragmento todo aqui, você sabe que vai estar na linha de 7 a 9. Aí você dá uma olhada aqui. Se essa é a linha 10, essa aqui é a linha 9, essa é a linha 8, 7, 6, 5, tá bom? Ele vai contando de 5 em 5. Então, fica de olho aí, que é importante. De boa, essa parte não é isso que eu quero. Opa, 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 opa. É essa aqui que me interessa agora, porque nós estamos trabalhando a disciplina literatura. Deixa eu chegar para o lado para aparecer meu quadro aqui.
Fiz especialmente para vocês. Solar, terceiro ano, saudades. Saudades de vocês. Quem quer tirar uma foto fofa aqui, eu tiro uma foto. Vou postar aí no teu Instagram. Olha só. O livro do ano passado, meu Kindle descarregou. Safado, na hora da aula. Brincadeira. A prova do ano passado era um livro de microcontos, a primeira prova. Então, o aluno do Solar, ele teve aula comigo, que sou sensacional, modesta parte. A Marina Colasanti foi no Solar e, com certeza, teve gente que me enganou dizendo que leu e não leu. Um livro de microcontos. O que é um livro de microcontos? São contos que são estruturas narrativas pequenas. Se eu tenho um microconto, eu tenho uma história, uma narrativa menor ainda. Então, olha só. O que era mais interessante é que a maioria dos contos que eu tinha nesse livro Hora de Alimentar Serpentes, de Marina Colasanti, é que os contos eles não tinham uma ligação com o outro. Só os contos de insônia, acho que era esse o nome, não me recordo. Então eu li um conto de uma página que falava sobre a vida. O da página 2 falava sobre a alegria, não tinha nada a ver, eles não tinham sempre uma conexão. Tá bom? Então é o seguinte, se você lê o livro, excelente, você vai matar as questões. Se você não lê o livro, você conseguir engambelar. O que é engambelar? Engambelar é a arte de ser esperto. Então, olha só, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui na prova, a prova começa a partir da questão 13. De 13, deixa eu ver, vai de 13 a 22. Mas as questões de literatura não são todas essas, entra também em português, é uma prova de linguagem. Sobre, aqui tá aqui. Eu tô falando sobre os microcontos. Olha aqui. Cena antiga. Estou aqui colocando para vocês na tela. É um microconto. Eu vou ter que interpretar o livro? Não. Eu vou ter que interpretar esse microconto aqui. Qual esse microconto aqui no cantinho? Que microconto? Cena antiga. Então eu não preciso de um contexto do livro inteiro. Eu não preciso saber qual o período literário, qual o que a Marina Colasanti. Então eu preciso ler esse microconto aqui. Mas isso, meu querido, foi ano passado. Infelizmente ou felizmente. Esse ano não tem para onde tu correr, tu vai ter que ler o Trambolhão. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não é um livro, ó. Ele não é um livro de microcontos, ou seja, não dá para ler uma página e entender só aquela página. Você precisa do contexto geral, você vai ter que ler tudo. Falou? Então vamos lá. Olha só. Que moleza que é a prova da UERJ. Não precisa se assustar. A UERJ não quer você longe, ela te quer perto. Ela é quase uma mãe, tá bom? Ela te dá o livro que vai cair as questões da prova. Isso é quase a tua mãe fazendo a prova, meu parceiro, tá bom? Então vamos lá, cena antiga. Amanhece o dia entre neblinas, quando o bem e o mal se encontram para um duelo. Escolhem as armas dos estojos. Aproximam-se para o encontro ritual, encaram-se. Os padrinhos que aguardam ao lado do campo, escuros como gralhas, que saltilham entre os restolhos, são instalados a partir. Que não haja testemunhas. Afastados estes, bem e mal, guardam as armas, se envolvem em suas capas e caminham até a taverna mais próxima. Ali, frente a canecos cheios, discutirão estratégias e trocarão conselhos durante dias ou séculos, até o próximo duelo. Olha que coisa profunda, o bem e o mal, né? O bem e o mal sempre luta, né, irmãos? Amém. Olha só a questão 13. Então, como que a UERJ cobra questões do livro? Falou? Seguinte, no conto de Marina Colasanti, bem e mal são ideias personificadas. O que são ideias personificadas? Olha só, o bem e o mal, eles têm, pensa assim, corpo. Eles são personagens, são coisas abstratas. O bem e o mal são abstratos. São substantivos abstratos. Falou? Quando eu trago esses substantivos abstratos para um substantivo concreto ou para a realidade, né, eu tenho uma figura de linguagem chamada personificação. Então vamos lá. Beleza? Personificação é isso. Essa personificação é identificada pela narração de quê? Seguinte, ações, crenças, desejos, sentimentos, atenção. Primeira coisa que eu quero falar, que a UERJ coloca aí, ó, A, B, C e D. Não tem 5 alternativas, eu tenho apenas 4. Isso aí na hora, meu filho, que tu não sabe, é uma beleza, que tu só tem que pensar 4 alternativas, tranquilo? Então vamos lá. Olhando para o conto, eu tenho o bem e o mal. E eles vão fazer o quê? Eles vão se encontrar para um duelo.
Olha os verbos, vamos olhar o verbo. Encontrar, escolhem, aproximam-se, encaram-se. Então, aí eu tenho sentimentos, beleza, ou substantivos abstratos, mas essa personificação, só se fosse só sentimentos, eu não tenho uma personificação, são sentimentos que existem. Mas essa personificação do abstrato para o concreto, ela se dá através de quê? Ações, crenças, desejos, sentimentos. Através de ações. A resposta dessa aqui é A. Como que você sabe, olha só, como que você sabe que o bem e o mal aqui nesse conto são como se fossem pessoas? Por quê? E não sentimentos. Eles estão personificados. Por quê? Porque eles se encontraram para um duelo aqui no início. Se encontraram porque eles escolheram as armas, ou seja, você está vendo uma ação, olha só, a pessoa escolhendo as armas. Vou escolher minha arma aqui, ó, sou bem, é óbvio que eu sou bem. Vou escolhi minha arma. Minha arma vai ser o grampeador. Vou para a batalha com o grampeador. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou escolhendo. Quem escolhe? Sentimento escolhe alguma coisa? Não, então por isso que não pode ser a D. Muitos alunos ficaram com dúvidas da D. Se eu marco a D, não é uma personificação. Sentimento existe e não é personificado. Beleza? Agora, as ações me mostram para o leitor que esses personagens estão personificados. Que personagens são esses? O bem e o mal. Eles se encontraram para lutar, pomba. Tu já viu o sentimento lutando presencial em corpo? Por isso que as ações, elas garantem essa personificação. Crenças? Não. Desejos? Não. Então você é um aluno que sabe fazer prova. Como é que você está lá na hora da prova? O que tu faz? Não estou com a caneta aqui, está lá na cozinha, né? No home office é na casa inteira. Como é que você faz que é um aluno brilhante? Você vai cortar a B, que é óbvio que não é, e a C, desejo, também, que é óbvio que não é. Você ficaria talvez na dúvida entre A e D, ações ou sentimentos. É normal de ficar em dúvida entre duas coisas. Aí você vai pensar, caramba, será que são os sentimentos que personificam ou são as ações? Aí você vai pensar, caramba, eles são sentimentos, mas o que personifica os sentimentos é justamente as ações nessa questão aqui. Muito simples, uma leitura assim rasa de interpretação, você consegue matar essa. Falou? O título Cena Antiga. Essa aqui então, meu filho, era... Deixa eu ver se tem alguém falando comigo aqui no grupo do... Tem, mas vai ficar o... Não vai. 14. Vamos lá para 14? O título Cena Antiga, porque o título do microconto é Cena Antiga. O título Cena Antiga alude à repetição de um ritual, evidenciado pelo seguinte trecho. Então vamos lá, vamos interpretar a questão. Cena Antiga. O que é uma cena antiga? É um ritual que está acontecendo há muito tempo. Show! É um ritual. Quando a gente fala assim, a Bia pegando mais de uma comida, de um prato no almoço. A guerra no Perdão, a guerra por comida lá no colégio. É uma cena antiga, meu parceiro. Isso aí é um ritual antigo, beleza? Pensa dessa forma. Qual é o trecho do texto que evidencia que cena antiga é uma repetição de um ritual? Vamos lá. O título Cena Antiga alude à repetição de um ritual evidenciada pelo seguinte trecho. Amanhece o dia entre as neblinas. O trecho amanhece dias entre as neblinas te dá alguma ideia de ritual? De coisa que se repete? Amanhece o dia entre as neblinas. Não. Risco. Não é A. B. Se encontram para mais um duelo. Vamos ver. C. Que não hajam testemunhas. D. Caminho até a taverna mais próxima. Caminho até a taverna mais próxima. Te dá a ideia de alguma coisa que se repete? Não. Caminho até a taverna mais próxima. Hoje, amanhã pode caminhar para outra coisa? Não, risca. Que não haja testemunhas. Que não haja testemunhas está te dando a ideia de alguma repetição? Claro que não. B. Se encontram para mais um duelo. Olha só esse mais. Tem alguém chamando Samira. Admitir. Peraí, Samira está entrando. Admitir. Foi. Bem-vinda, Samira. Se encontram para mais um duelo. Opa, Gustavo. Se encontram para mais um duelo. Ou seja, teve um duelo na terça, teve um duelo na quarta, hoje é sábado, vamos supor assim, na verdade já é quarta.
Mas não interessa, nessa quarentena, o dia tá tudo igual. Vamos falar que hoje é domingo, eu quero que hoje seja domingo. Lutei na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e aí eu começo assim, ó, se encontram para mais um duelo. Mais um é o quê? Eu tenho um conjunto e eu vou agregar mais uma coisa a esse conjunto. Então, olha só, a resposta é a letra B. O que a questão está me pedindo? A questão está pedindo o título alude a uma repetição de ritual evidenciada pelo segundo trecho. Uma repetição de ritual? O que está se repetindo aqui? O que me dá a ideia de repetição? Se encontram para mais um duelo. Quem vai se encontrar para mais um duelo? O bem e o mal. Ou seja, está mostrando para o leitor, para mim, que esse duelo não é de hoje. Não é hoje que começou esse duelo. Hoje o bem e o mal resolveram brigar. Igual vocês aí na sala de aula. Vê dar uma coisa, baixa um espírito imundo, quer brigar. Meu Deus, não para com isso. Então não é uma história que o bem e o mal foi brigar uma vez. É um ritual. Eles estão há séculos lutando. Falou? Então é a B. Se encontram mais um duelo. Questão 15. É comum no pensamento contemporâneo o entendimento de que os conceitos de bem e de mal não são fixos. Atenção. Mas sim relativos a épocas e lugares. Ou seja, o que a gente está falando? Que o conceito hoje, o pensamento contemporâneo, ele admite que o entendimento de bem e de mal ele é fixo. Não, ele é relativo. Aqui, a épocas e lugares. Épocas e lugares. Épocas e lugares. Então, vamos lá. Esse entendimento reflete no conto de, quando o bem e o mal têm atitude de quê? A. Mudar comportamento. B. Reafirmar argumentos. C. Radicalizar traição. D. Revelar ambições. Olha só de cara aqui você já elimina a B. Por quê? Se eu estou falando que é relativo, o que é relativo? Depende do lugar, depende da época. Eu estou dizendo, a questão está falando que é comum no pensamento contemporâneo o entendimento de que conceito de bem e de mal não são fixos. A questão está falando que não é. Então, e a B está falando que é. Reafirmar argumentos é o quê? É ser tradicional, conservador. Então, a B você já risca. Pum, riscou a B. Só tem o quê? A, C e D. 3 questões. Já agiliza aí na porcentagem, que daí não sei quanto aí. Faz a conta aí. Então, vamos lá. Revelar o que o bem e o mal eles fizeram no microconto. Um microconto pequeno, olha só. Discutiram estratégias e trocaram conselhos durante dias ou séculos ou até mesmo próximo do duelo. Ou seja, se eu tenho que discutir é porque os conceitos eles estão em mudança. Falou? O bem e o mal eles precisam conversar. A luta era uma conversa, era uma troca de ideia para saber quem está certo, quem está errado. Então, olha só, mudar comportamento, reafirmar argumentos, eu já risquei. Radicalizar, anotar. Peraí, tem um negócio aqui com a caneta, né? Peraí que eu vou botar agora essa caneta. Peguei aqui a caneta. Risco a B. Não é B. Tá bom? A reunião vai acabar. Tá aparecendo aqui, tá vendo? Ai, que droga. Mouse. Exclui. Risca B. Tem C e tem o D. E A. A questão está perguntando relativos a épocas e lugares. O entendimento reflete, tem atitude de mudar comportamentos. Olha só, se a questão está falando sobre mudança, a mudança de quê? De conceito. Olha só a palavra que usou, mudar. Tá bom? Olha aqui o que a questão está falando, que não é fixo. O que é uma coisa que não é fixa? É uma coisa que muda. Então é óbvio que a letra A. Olha que questão simples também. Falou? Aí aqui, essa questão eu gosto muito. É o segundo microconto. Para começar, ele é minúsculo, olha só. Desejou ter a beleza de uma árvore frondosa tatuada nas costas, copa esprairada sobre os ombros. Temendo, porém, o longo sofrimento imposto pelas agulhas, mandou tatuar na base da coluna, bem na base, a semente, a mínima semente. Que bonito isso. A pessoa queria tatuar uma árvore inteira, mas o medo da agulha fez com que ela mudasse de ideia e fizesse o quê? Apenas uma sementinha pequena bem na base da coluna. E aí eu tenho também um texto aqui, olha só, um texto, né, não verbal, que é um homem pintando uma águia, um pássaro, perdão, e olhando para o ovo. Então, olha só, no texto, no microconto, eu tenho o quê? A semente, que é aquilo que é sei lá, o mínimo, né, o que vai gerar uma árvore,
Então, eu tenho o mínimo, que é a semente, o máximo, que seria a árvore, e no quadro, eu tenho o ovo, que é o mínimo, e a ave, que é o máximo. Tá bom? É o que é criado. Se fosse... Consegue entender essa questão de possibilidade? A semente é o micro, a árvore o macro. Pensa assim dessa forma. Igualmente o ovo, que é o micro, e a ave, que é o máximo. A possibilidade é o ovo, aquilo que ainda vai ser germinado, a semente ainda vai ser germinada, perdão, e o ovo é aquilo, a vida que ainda vai nascer. Nos dois casos, a vida que ainda vai nascer. A vida na semente e a vida no ovinho. Olha que coisa linda, né? Lindo demais. Vamos lá. Observe, questão 16. Observe a imagem abaixo que reproduz o quadro René Magritte chamado A Clarividência. O par semente-árvore do conto pode ser comparado ao par ovo-ave, claro, do quadro, devido à mesma relação existente no elemento de cada par. Que relação é essa? Que relação quando eu coloco uma semente para você, um ovo para você, e ter essa árvore? É o que isso? Vamos ver. Essa relação expressa nos contextos das duas obras dá a ideia de que simultaneidade, possibilidade, instabilidade, uniformidade. Estabilidade não é. Aquilo é algo instável? Não é. Risca já a estabilidade. Sempre toda questão vou ter uma que de cara não é. Já faço isso logo nessa aqui. Não é. Eu tenho uniformidade? Não tenho. Um ovo e uma árvore são coisas diferentes. Perdão, a semente e a árvore são coisas diferentes. O ovo e eu falei errado. A semente e a árvore é uma coisa, não tem uniformidade. Ovo e árvore são duas coisas. O que eu quero falar quando eu tenho uma semente, quando eu tenho um ovo? Eu tenho uma... O quê? O que vocês acham? Aqui, a letra B, eu tenho uma possibilidade. A semente é uma possível árvore, não é uma árvore certa. O ovo é uma possível ave. Falou? Então, eu tenho essa ideia aqui, ó. Eu tenho uma ideia de uma semente que poderá ser uma possível árvore e eu tenho a ideia de um ovo que poderá ser uma possível... eu falei de novo. Uma semente árvore, ovo, uma possível ave. O ovo só vira ave se for chocado, se não quebrar. A semente só vira uma árvore se ela for plantada, cuidada. Entendeu? Então eu tenho aí uma questão de possibilidade. 17. Tanto no conto da Marina Colasanti quanto no quadro de René, põe em evidência a seguinte condição da criação artística. A razão, a beleza, a verdade, a imaginação, criação artística. Vamos pensar numa criação artística. A criação artística, ela sempre tem a ver com a razão? Claro que não. A arte muitas vezes vem para criticar a razão ou trazer a ilusão, a imaginação, você não sei. Então, a razão não é, você já corta. Vai trazer a beleza? Talvez. A verdade? A arte tem compromisso certo com a verdade? A arte não tem compromisso com a verdade. Não tem. Então, eu já risquei razão e verdade. Eu tenho o quê? Beleza e imaginação. Mas pensa só. O que eu estou trabalhando aqui? Um ovo que poderá ser uma ave. A semente que poderá ser uma árvore. Eu tenho total imaginação. Falou? Tranquilo? Eu tenho toda essa questão da imaginação. 18. Na narrativa, o desejo inicial e a decisão final do personagem pode ser relacionado por meio da seguinte figura de linguagem. O que eu tenho aqui? Pensa. O ovo é uma parte de uma ave. A semente é uma parte o ovo é a parte de uma ave, a semente é parte da imaginação de quê? De uma árvore. Então, olha só. Na seguinte, qual figura de linguagem é um conteúdo que você precisa ter, porque sempre vai cair. Eu tenho o quê? Uma hipérbole, uma antítese, uma ironia? É o objetivo de ironizar o sentido da vida? Ironia? Aqui não tem ironia. Não tem. Antítese, ideias contrárias. Pensa, o ovo é contrário à ave? Não. A semente é contrária à árvore? Não. Isso aqui, o ovo não é contrário à árvore. Isso aqui é talvez a parte do ovo, ou tratando a ideia da possibilidade de ser algo maior. Eu não tenho ideias contrárias aqui. Eu tenho hipérbole. Eu tenho exagero de alguma coisa. Aqui, a minha linguagem está trazendo um exagero da vida.
o exagerado por falar da vida, exagerado por falar de algum conteúdo. Não, não tem exagero. Embaixo, no ovo, eu tenho exagero de alguma coisa? Não tem exagero. O que eu tenho aqui também? Eu tenho uma metonímia. O que é metonímia? É uma figura de linguagem que trabalha tudo pela parte, a parte pelo todo. Se você não entende muito o conceito de metonímia, talvez você poderia fazer isso aqui por eliminação. Por eliminação, isso aqui estava muito fácil. Eu não tenho hipérbole, eu tenho antítese, eu não tenho ironia nenhuma. Eu não tenho nenhuma, nem a possibilidade de ter uma hipérbole, nem a possibilidade de ter uma antítese, nem a possibilidade de ter uma ironia. Falou? Então fica ligado aqui. Agora, meu tempo está acabando, eu tenho 2 minutos de live e eu tenho o último conto, Pescando na Margem do Rio. Todos os professores, era óbvio que esse conto ia estar na prova, que é um conto maravilhoso. E aí, a questão 19, a questão 20, só. São questões de interpretação mesmo. E eu queria que vocês fizessem no caderno mesmo de vocês e depois a gente conversasse no grupo no WhatsApp o que vocês acharam dessa questão. Falou? Elas seguem, essas duas questões seguem também o padrão dessas de cima, tudo bem? De quê? De ser muito fácil, de ser bem tranquila. E o meu objetivo hoje é mostrar para vocês menos de um minuto, tá, meu Deus? Como é a prova e como as questões são cobradas, tá bom? Dessa forma bem fácil. A gente vai voltar, a gente vai trabalhar as outras provas, o segundo exame, as provas específicas. Essa é de 2019, a gente vai trabalhar semana que vem a de 2018. Tudo isso eu quero mostrar para vocês, para quando a gente chegar na prova, ficar claro como devo proceder. Vai ser aquela prova que é amiga da gente, que a gente já conhece. Falou? Fico por aqui, continuo aqui no WhatsApp, porque a ligação aqui, né, a transmissão vai cair a qualquer momento. Um beijão para vocês. Assista essa aula no YouTube, que tá bem legal. Falou? Quem já estava aqui não precisa, mas quem não estava, participa lá. Falou, galera? Força nesse momento, vai dar tudo certo. Eu tô com vocês, a gente tá no mesmo barco. Mesmo barco, vai dar tudo certo. Um beijo. Aguardo vocês lá no WhatsApp para qualquer dúvida falar comigo. Faça essas duas questões. Abraço.